Como é gostoso estar na presença do Senhor, não é? Desde o início desse culto, quanta coisa boa nós já relembramos, quanto o Senhor já falou ao nosso coração, o quanto já fomos desafiados pelo Senhor para assumirmos uma postura diferente, de nos lembrarmos quem é o nosso Deus, de tirarmos tempo precioso para estarmos na presença do Senhor. Esse é o chamado que o Senhor faz para nós todos os dias, né? O chamado que Ele faz para buscarmos a Sua presença e de reconhecermos que pertencemos a Ele e é para Ele todo o nosso viver, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, todas as coisas. Vamos ler apenas o verso 32, irmãos. Eu convido toda a igreja para fazermos juntos essa leitura. Leiamos. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te confortares, fortalece os teus irmãos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela intercessão de Jesus por nós, Pai. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é clara e ela é perfeita ao afirmar que não há nenhum outro mediador. Não há nenhuma outra pessoa que possa fazer isso por nós a não ser Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome também, Pai, porque além de interceder por nós, Jesus fez mais do que isso. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Jesus tirou toda a condenação do pecado e já nos deu o caminho livre para estarmos, ó Deus, servindo ao Senhor e vivendo para a glória do Senhor. Fala ao nosso coração nessa hora, nos instrui, ó Deus, para a glória do Senhor e para que a igreja de Jesus, ó Pai, possa ser realmente, ó Deus, uma igreja que se preocupa em edificar uns aos outros. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, talvez uma das grandes crises que a humanidade viva o tempo todo seja uma crise de identidade. Exatamente o que nós somos, não é? Por que existimos, qual é o propósito, o significado da nossa vida e até mesmo para onde estamos caminhando. Isso tem a ver com a nossa identidade. Nós estamos vivendo um tempo em que essa identidade tem sido questionada de todas as maneiras. Ela tem sido questionada do ponto de vista do gênero, ela tem sido questionada do ponto de vista da nossa espiritualidade, ela tem sido questionada até do ponto de vista da nossa ética, não é? do que regula, não é? Do que nos identifica como um ser ético, como um ser que realmente pode entender o que é certo e errado e tem a capacidade de fazer essa escolha. Parece que essa quebra de valores, essa dissolução de valores na qual nós estamos vivendo hoje, aponta mais para o caminho em que cada um pode ser o que quiser e pode fazer o que quiser. Mas na verdade nós fomos criados com uma identidade especial, e quando fomos resgatados por Jesus e transformados em filhos de Deus, em seus discípulos, nós ganhamos uma nova identidade, e essa identidade ela precisa ser preservada. Talvez uma característica marcante dessa crise que nós temos e que é parte do nosso mundo, do nosso convívio social o tempo todo, seja também parte daquilo que a Bíblia diz, não é, que tem a ver com a soberba que invadiu o coração de todos nós. Esse desejo pela autossuficiência, essa vontade de que ninguém mande em você, de que você seja o dono e que você seja capaz de tudo e possa fazer tudo o que você quiser. Isso faz parte da vida do ímpio. No Salmo 1, quando o Senhor descreve a diferença daqueles que temem ao Senhor e vivem vida piedosa e daqueles que não temem ao Senhor e vivem uma vida ímpia,
o texto diz exatamente isso: os soberbos não são assim. Eles não vivem debaixo da palavra de Deus, eles não se quebrantam diante do pecado, eles não fogem das situações que podem quebrar o vínculo deles com Deus. Os soberbos não são assim. Mas isso não é aplicado apenas para os ímpios, para os incrédulos. Quando João escreve para a igreja na dispersão, ele diz que nós devemos tomar cuidado com a concupiscência da carne, com a soberba da vida e com a concupiscência dos olhos, porque isso pode nos afastar do Senhor e pode fazer com que nós achemos que não precisamos mais dele, ou que somos autossuficientes, estamos até acima da sua própria vontade. Isso nos leva a uma outra crise muito importante, que é uma crise de autossuficiência. Pessoas que acham que podem tudo. E infelizmente, irmãos, nós vivemos isso também depois da nossa salvação. Nós experimentamos isso enquanto servos do Senhor também. Quando começamos a ter uma visão de nós mesmos, da nossa própria espiritualidade, em que nós somos muitas vezes levados a crer que já chegamos a um ponto em que nada mais precisa ser mudado na nossa vida, nós não precisamos mais da palavra, não precisamos mais de conselhos, nós não podemos nos submeter à disciplina da palavra, nem à disciplina da igreja. Nós já chegamos a um ponto que nos tornamos autossuficientes. Isso gera uma crise de autossuficiência, que só colabora para essa crise de identidade. Porque se há uma das coisas que o Senhor questiona, é justamente isso, não é? Quando ele trata, por exemplo, com escribas e fariseus, que tinham conhecimento da palavra, que tinham vivência religiosa, ele trata com eles exatamente como pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, e que precisavam de grandes mudanças, ao ponto de Jesus comparar um fariseu com um publicano, e dizer para ele: o publicano foi mais humilde, e ele vai voltar para casa justificado, enquanto o fariseu, que achava que não precisava de nada mais e que era muito melhor do que tudo que todos, não alcançou a justificação. O contexto desse versículo que nós lemos, irmãos, tem a ver com aquele momento final, não é, do ministério de Jesus antes da sua prisão, onde Judas concorda em trair Jesus, onde Jesus se prepara para ir para Jerusalém, para aquele momento da celebração da Páscoa, um momento tão importante em que ele haveria de ensinar e de mais uma vez reforçar para os seus discípulos que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o momento em que Jesus se refere ao traidor como aquele que se assenta com ele, come com ele, ou seja, era alguém que estava muito próximo dele. Mas é também o momento que Jesus repreende Pedro e diz para Pedro: Pedro, você vai me trair, você que tem tanta disposição, você que tem tanta força, você que parece que sabe de todas as coisas, então você vai me trair. E é o momento em que Jesus tem que tratar com os irmãos que o procuram, para saber qual deles vai ser o maior, qual deles pode se assentar à direita de Jesus. É o momento em que Jesus desafia os seus discípulos a assumirem uma postura verdadeiramente que fosse identificada com a pessoa dele, de Jesus. E a advertência aqui agora, irmãos, é quanto às dificuldades que isso pode gerar na vida do discípulo. O que nós vamos descobrir, e nós lemos apenas um versículo, não é, da discussão de Jesus com Pedro, ali, quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não precisa morrer, eu morrerei no lugar do Senhor. E Jesus diz para ele: você não sabe do que está falando, Pedro. E Pedro insiste, Pedro continua insistindo, mas o capítulo termina com Pedro quebrantado, com Pedro realmente confrontado com a sua condição, com o seu pecado, com a sua soberba. E aquele é um momento especial na vida dos discípulos. E eu queria compartilhar com os irmãos
nessa manhã, exatamente sobre essa necessidade que nós temos de, ouvindo a palavra de Jesus para Pedro, também a buscarmos essa conversão constante na nossa vida, essa disposição de estarmos sempre nos voltando para o Senhor, sempre saindo da nossa condição de autossuficiência, de capazes, de essencialmente maduros, de prontos para qualquer coisa, para uma condição de homens e mulheres que precisam do Senhor, que necessitam ser quebrantados e mudados pelo Senhor. E esse pequeno versículo nos dá algumas lições muito importantes sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus deixa claro que isso, irmãos, é fruto da constante intercessão de Jesus por nós. Pedro estava ali achando que ele podia ocupar o lugar de Jesus, que ele podia até morrer no lugar de Jesus, e Jesus está dizendo: Pedro, você não sabe ainda, mas eu já roguei por você, eu já intercedi por você, porque eu conheço o seu coração, eu sei quem você é. E sabe, amados, voltarmos para o Senhor é, antes de tudo, uma atitude de reconhecimento dessa dependência que nós temos dEle e dessa nossa insuficiência de nos conhecermos e de conhecermos o nosso próprio coração. Jesus diz para Pedro: Pedro, eu roguei por você, eu clamei, eu fui diante do Pai e pedi para que essa sua atitude, para que essa sua soberba não lhe causasse uma derrocada total. Romanos capítulo 8, verso 36 a 37, Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu fico pensando o que seria de Pedro se não fosse a intercessão de Jesus. Ele seria só mais um Judas, talvez, mais um daqueles que caminharam com Jesus, que ouviram a palavra de Jesus e que acharam que não precisava de Jesus. Paulo continua e diz: é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. João, depois, na sua primeira epístola, vai dizer que nós temos advogado, nós temos alguém que intercede por nós, que vai até perante o Pai e clama por nós. Por isso essa frase de Jesus é tão importante, não apenas para Pedro, mas para todos nós. Saber que Jesus tem rogado por nós, Ele tem intercedido por nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que a nossa soberba não nos desvie do caminho, para que a nossa autossuficiência, a nossa falsa autossuficiência, não nos leve para longe do Senhor e nos leve para o meio dos escarnecedores, como aconteceu com Pedro logo depois da prisão de Jesus. Pedro se achava totalmente autossuficiente, mas ele estava prestes a negar Jesus. Ele confiava muito em si mesmo, mas experimentar uma mudança de vida não era algo que estava nele mesmo, como nós acabamos de cantar nesse cântico que aprendemos. Era algo que vinha do Senhor. Ele nem tinha consciência disso ainda, e Jesus já lhe dizia: eu roguei por você, porque Jesus é o nosso intercessor. E o mais especial, queridos, a Bíblia diz que Ele continua intercedendo por nós. Isso nos leva a duas conclusões bem simples. A primeira delas é que não há mudança de vida sem a interferência direta de Jesus por nós. A segunda, queridos, é que de fato essa intercessão, ela não existiu apenas na época de Pedro, só nos momentos que antecederam a morte de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, aonde Ele também intercede por nós ainda hoje. Por isso, é preciso buscarmos essa conversão que vem como fruto desse rogar de Jesus por nós, dessa intercessão constante de Jesus por nós. Em segundo lugar, nós vamos aprender, queridos, que essa conversão que precisa acontecer o tempo todo na nossa vida, ela é fruto
de uma fé que é preservada por Cristo. Eu fico pensando, por que é que Pedro não caiu da fé? Por que que Pedro não desistiu de tudo? Afinal de contas, ele não tinha coragem nem de dizer que ele era discípulo de Jesus. O homem que estava há pouco pronto a morrer no lugar de Jesus, quando confrontado com a sua fé, ele estava pronto a negar a sua fé. Você é um discípulo dele? Não, não sou. Eu sei que você é um deles. Não sou. Eu sei que você é, porque você até fala como um deles. Já disse que não sou. O que fez com que esse homem não perdesse a fé? E naquele momento, ao ver o mestre crucificado, ao perceber a tristeza daquele momento, não fugir como tantos outros fugiram e desistir e não mais caminhar na presença de Jesus e servindo a Jesus. Jesus diz que a intercessão dele por Pedro tinha um propósito especial, era para que a fé dele não morresse. Ele diz: para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia que a fé de Pedro estava caminhando para perecer, para desaparecer. E quantos irmãos nós não conhecemos que já passaram por essa experiência? E talvez quantos de nós ainda continuamos vivendo uma vida religiosa, frequentando a igreja, mas com uma fé completamente morta, como aquela que Tiago diz lá no capítulo 2 da sua epístola. Completamente morta porque não é capaz de produzir frutos visíveis, morta porque não é capaz de nos levar a um compromisso que se revele em santidade, em gastar de tempo, em envolvimento pleno com o Senhor e com o seu reino e com a sua obra. Quanta gente não continua vivendo uma vida religiosa, mas morto e morta na fé em Jesus? Com certeza, irmãos, nós temos que aprender com Pedro, com a experiência de Pedro. Pedro só continuou e ele só mudou a sua trajetória de vida porque Jesus não permitiu que a sua fé morresse. A minha fé e a sua fé, ela nasceu não por nossa própria capacidade, não por nosso próprio esforço, não por nosso próprio mérito, mas por causa de Jesus, e ela é preservada também por causa de Jesus. Por isso, irmãos, a nossa fé, por mais pequena que seja, ela pode ser preservada por Jesus. Mateus capítulo 17, Jesus diz: pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E eu não sou capaz de ter, e é isso que Jesus está dizendo, nem mesmo uma fé como um grão de mostarda. Só Ele é capaz de me dar isso. Por isso, irmãos, a lembrança de que a nossa fé precisa ser preservada é também a lembrança de que sem ela nós não podemos nos aproximar de Deus, nós não podemos agradar a Deus, porque as Escrituras nos ensinam que sem fé é impossível isso, porque é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam nele e creiam que Ele é o galardoador daqueles que o amam. Em terceiro lugar, aprendemos com Pedro, queridos, que a conversão, ela resulta em serviço. Jesus não estava pedindo o sacrifício de Pedro. Jesus não estava dizendo: Pedro, coitado de mim, assuma o meu lugar, faça um sacrifício. O que Jesus estava requerendo de Pedro é que ele o servisse. Por isso a oração de Jesus é: Pedro, eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que quando você se converter, você possa me servir, pastoreando, edificando e cuidando dos meus pequenos, cuidando dos seus irmãos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E a gente sabe a diferença que há de alguém que, quebrantado, que abandonou a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e caminhou na direção do Senhor. É alguém que não apenas serve ao propósito de servir e adorar ao Senhor, mas alguém que serve como ponto de apoio, de sustento e de fortalecimento para aqueles que estão ao seu redor. De que maneira que nós vamos cumprir, irmãos, a ordem da palavra de Deus, que nós devemos suportar uns aos outros, se nós mesmos não estamos conseguindo parar de pé? Por isso, irmãos, a palavra de Jesus para Pedro era muito simples. Como era importante para Pedro mudar
de atitude, como era importante a conversão de Pedro para que ele pudesse liderar e fortalecer os seus, para que ele pudesse animar aqueles que estavam desanimados, para que ele pudesse levantar aqueles que estavam caídos, para que ele pudesse, como apóstolo de Jesus, ser instrumento do Senhor para lançar os fundamentos da igreja, a doutrina dos apóstolos, que seria tão importante para a igreja de todos os tempos. Jesus não precisava de um homem soberbo que estava sempre dizendo que podia fazer qualquer coisa. Ele precisava de um homem de fé, ele precisava de um homem quebrantado, e ele precisava de um homem que realmente conhecesse a pessoa de Jesus acima de todas as coisas. Era essencial que o seu coração estivesse voltado para Jesus e, portanto, genuinamente convertido, totalmente convertido. Era preciso que ele tivesse uma fé viva e não uma fé desfalecida. O termo que é usado lá é o mesmo termo para eclipse, algo que está coberto, que está tampado, cuja luz não pode ser vista e não pode se propagar. Homens e mulheres convertidos a Deus são exemplos de fé, instrumentos de Deus para o fortalecimento de outros. Pedro se achava grande, forte, suficiente, pronto até para morrer no lugar de Jesus. Mas a grandeza no reino de Deus não está no grande sacrifício que você faz, mas no fato de haver em você humildade, fé e espírito de serviço, disposição para servir ao Senhor o tempo todo. Quero concluir, irmãos, essa palavra com algumas simples aplicações. A primeira delas, queridos, é que muita gente tem entendido erroneamente o termo conversão e confundido ele com regeneração. Regeneração é uma coisa que acontece uma vez só na nossa vida. Jesus faz isso de uma vez por todas. Mas conversão, muitas vezes nós somos desafiados a experimentar e a buscar na nossa caminhada, porque podemos nos esquecer de onde é que o Senhor quer que nós cheguemos. É preciso se converter dos seus pecados, é preciso mudar a sua atitude, é preciso revigorar a sua fé, é preciso estar disposto, ao invés de servir a si mesmo, servir ao próximo para que ele seja fortalecido. Em segundo lugar, irmãos, a lembrança clara de que isso é uma atitude de dependência e de intimidade constante com o Senhor Jesus. Embora Pedro caminhasse com Jesus, Pedro ainda tinha que aprender algumas coisas muito importantes, porque ele estava tão longe de Jesus ao ponto de poder negar Jesus, apesar de fazer parte daquele grupo que andava com Jesus. E terceiro e último lugar, lembre-se que Satanás, da mesma forma como ele quis se aproveitar de Pedro, Jesus diz que Pedro estava correndo risco de ser peneirado por Satanás. A mesma coisa pode acontecer por nós. E se Satanás foi ousado o suficiente para comparecer na presença do Senhor no dia em que os filhos de Deus lá estavam, para acusar Jó, ele também pode fazer isso com você. E se ele foi suficientemente arrogante para tentar o próprio Filho de Deus, ele fará isso com você, a fim de que você não caminhe na direção do Senhor. Eu concluo apenas dizendo que o Senhor tem nos chamado a viver uma vida onde a direção do nosso caminhar só pode ser uma, na direção do Senhor. Por isso faça um autoexame no seu coração e na sua vida nessa manhã. Quem sabe você vai encontrar uma identidade distorcida, uma imagem que não é exatamente a imagem de Jesus, uma fé que não está viva, acesa, fortalecida, mas que está desfalecendo. E talvez essa seja a hora de nós tirarmos o nome de Pedro desse versículo e colocarmos o nosso próprio nome e dizer: Senhor, rogue por nós, Senhor, interceda por nós, para que a minha fé não desfaleça, para que a sua fé não desfaleça, e nos torne suficientemente fortes na fé, a ponto de podermos fortalecer aos nossos irmãos, e que tudo isso seja para a glória e para a honra do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor.